Olá! Hoje a gente vai destrinchar uma ferramenta bem interessante de avaliação energética. A ideia é propor uma forma completamente nova de olhar para o nosso bem-estar. Vamos entender juntos, passo a passo, como isso funciona. E tudo começa com essa frase aqui: a verdadeira cura começa no campo energético. Pensa bem, a ideia central é que qualquer coisa que a gente sente no físico, na verdade, teve início lá no nosso campo de energia. É uma virada de chave, né? Muda totalmente a maneira como a gente encara a cura. Ok, então qual vai ser nosso roteiro para entender isso tudo? Primeiro, a gente vai ver a base energética da cura. Depois, a escala vibracional. Como se mede isso? Aí, vamos mergulhar nas causas raiz, mapear influências e a aura. E, por fim, conhecer o caminho para a elevação que a ferramenta sugere. Bora lá? Então, o primeiro passo, a escala vibracional. A ideia aqui é basicamente quantificar o estado de ser. É como tirar uma foto, sabe? Um raio-x do nosso momento energético para ter um ponto de partida. E para fazer essa medição, a avaliação use uma coisa chamada biômetro. Mas o que é isso? Pensa nele como uma régua conceitual. É uma ferramenta feita para medir o que não é físico, sabe? Qualidades energéticas que as ferramentas comuns simplesmente não pegam. E olha só que interessante como essa medição é feita. A base é a famosa escala vibracional de Hawkins. Para quem não conhece, ela basicamente associa emoções e estados de consciência a diferentes níveis de energia. O que essa ferramenta faz é usar essa escala para dar uma espécie de nota para o estado vibracional. No fundo, é uma tentativa de transformar um sentimento, um estado de ser, em um dado mensurável. Beleza. Então já temos um número, um panorama geral. Mas e aí? O que esse número significa de verdade? O que está por trás dele? Agora é que a gente começa a cavar mais fundo, investigando as possíveis causas raiz. E para não ficar tudo bagunçado, a investigação é organizada em três grandes gavetas, digamos assim: as causas físicas, as espirituais e as psicológicas. Separar as coisas dessa forma ajuda muito a direcionar o foco, a entender de onde afinal pode estar vindo o desequilíbrio. Agora a coisa fica ainda mais ampla. A gente para de olhar só para dentro e começa a olhar para fora também. É o momento de mapear o nosso ecossistema energético, ou seja, as influências que vêm do ambiente e, ao mesmo tempo, dar uma olhada na saúde da nossa própria aura. E aqui o nível de detalhe é impressionante. Dá uma olhada. A ferramenta tenta medir, em porcentagem, qual é o tamanho da influência negativa em 5 planos da vida: o físico, o emocional, o espiritual, o mental e o energético. É uma análise bem minuciosa, né? E não para por aí, não. A análise vai ainda mais fundo. Porque não adianta só saber o que está influenciando. A ferramenta também se pergunta desde quando isso começou. Essa dimensão de tempo é crucial, porque muitas vezes a chave para entender a raiz de um problema está justamente no seu ponto de origem. Para fechar essa parte do diagnóstico, a avaliação dá uma espiada na aura. E faz isso olhando para duas coisas bem específicas: o tamanho, em porcentagem, que mostra o quanto ela está expandida, e o nível de proteção, que mede quão resiliente ela está. Juntando as duas, a gente tem um retrato bem rápido da força do nosso campo energético. Certo. Diagnóstico completo. E agora? O que se faz com toda essa informação? A parte legal é que a ferramenta não só aponta os problemas, ela também dá um norte, um primeiro passo para a solução, que é a terapia inicial. E qual é essa terapia? É uma meditação bem específica que trabalha com a energia de 7 arcanjos. A ideia é que cada um deles atue numa etapa do processo, sabe, desde o Miguel até Zadkiel. O objetivo é limpar, proteger e, claro, elevar o nosso campo vibracional. É importante entender que essa meditação com os arcanjos é como se fosse a base, sabe, uma primeira grande limpeza energética. A partir daí, com o terreno mais limpo, o caminho fica aberto para outras recomendações, aí sim bem mais personalizadas, para continuar o processo de cura de um jeito bem direcionado. No final das contas, o que essa ferramenta toda faz é deixar uma pulga atrás da orelha, uma reflexão bem importante. Ao propor um mapa de influências que a gente geralmente nem percebe, que são invisíveis no dia a dia, ela abre uma porta para a gente se entender de um jeito novo, entender o que de fato afeta nosso equilíbrio. E a grande pergunta que fica é: como é que ter essa perspectiva, ter esse mapa em mãos, poderia mudar a forma como a gente cuida do nosso bem-estar?